E aí, seja bem-vindo, esse aqui é o Comics and Code. E bom, esse aqui vai ser uma série de 3 vídeos que eu vou falar aí sobre alguns personagens que foram meio esquecidos no Brasil pelas editoras, tá? São eles o Aquaman, o Flash, a Mulher Maravilha. E você até pode me perguntar, mas Victor, tá cheio de material deles sendo lançado no momento. E eu concordo, realmente agora a gente tá tendo uma abundância em materiais, mas isso tudo graças ao cinema, né? A partir de 2016, 2017, a gente começou a ter muito material desses personagens começando a ser publicados por causa do cinema, Liga da Justiça, Batman vs Superman, né? O filme da Mulher Maravilha, agora a gente tem um filme confirmado do Flash, então a Panini começou a trazer muita coisa. Então eu não vou fazer um guia de leitura, não é uma recomendação de quadrinhos, é simplesmente eu vou mostrar todos os quadrinhos que foram publicados desse personagem no Brasil, começando pelo Aquaman, e eu não vou entrar muito no mérito da história, tá? Não vou explicar muito bem a história, só vou falar onde que ele foi publicado para você ler, tá? Eu vou começar aqui então, tá? Por essa edição aqui, olha, que é Super-Homem número 78, primeira série da editora Abril. Foi lançada aqui em 1990, tá? Ela é escrita pelo Keith Giffen e pelo Curt Swan, os desenhos, tá? O Curt Swan aí fez muito sucesso nos anos 70 e 80 com o Superman, principalmente na DC Comics. Esse aqui foi publicado em 89 na revista DC Aquaman Special Volume 1, também conhecido como The Legend of Aquaman. É uma origem pós-crise do personagem, é muito interessante, redefine o personagem aí depois da crise das Infinitas Terras com a reformulação do universo DC. Logo em sequência, então, eu vou recomendar aqui pra vocês DC Especial, primeira série, número 7, pela editora Abril. Aqui a gente tem Aquaman, o arco A Reconquista de Atlântida, tá? Também escrita pelo Keith Giffen e desenhada pelo Curt Swan. Isso aqui já foi lançado também em 1991 e nos Estados Unidos foi publicado em 89. É uma sequência direta a essa história aqui da lenda de Aquaman, tá? É uma sequência direta. Aqui a gente tem mais elementos da origem do personagem, a gente tem algumas questões sobre o filho dele que acabou sendo morto, né? Muita gente conhece essa história, a gente não tem isso aqui publicado no Brasil, infelizmente, é muito interessante, é uma história pré-crise, inclusive, mas que se manteve aí no pós-crise. A gente tem o casamento dele com a Mera, como que isso afetou o casamento dos dois, tá? A Mera meio que odeia ele agora. Temos a invasão de Atlantis, então assim, é bem interessante esse arco, são histórias clássicas dos personagens, tá? Em sequência aqui então, a gente vai ter esse encadernado aqui, publicado pela editora Eagle Moss, que é a fase do Peter David. Ela é o Aquaman, o Tempo e a Maré, tá? É o início da fase do Peter David, que é publicado em 4 edições de Aquaman Time and Tide. Ela foi publicada aqui em 2021 pela Eagle Moss, tá? Ela é do Peter David e do Kirk Jervinen, mas ela foi publicada em 93, 94, tá? Aqui também a gente vai ter uma origem do personagem, alguns elementos da mitologia do personagem, o primeiro encontro dele com o Flash, por exemplo. E também aqui a gente tem uma edição especial de Adventure Comics número 260, que é a origem do personagem mesmo, sabe? Lá em 1959. Bem interessante esse material, um material clássico e consagrado do personagem. Não vou aqui recomendar nenhum quadrinho, mas eu vou aproveitar o gancho que a gente está falando do Peter David. A gente não tem publicado no Brasil a fase do Peter David, tá? A gente tem só alguns elementos. E essa fase é muito importante para o personagem. Lá nos anos 90, perdurou acho que até o final dos anos 90. É muito interessante. Se eu não me engano, o Peter David escreveu das edições número 1 até a edição número 47 de Aquaman, volume 5 ou 6. Eu não me engano, eu vou colocar aqui na tela para vocês. Seria muito interessante a gente ter isso no Brasil, publicado em vários encadernados. Pô, são 47 edições, daria pra fazer aí 6 encadernados, 5 encadernados, na mesma estrutura de lendas do universo DC, a saga do Superman, principalmente com o filme do Aquaman, né, que vai ser lançado aí no próximo ano, se eu não me engano. Bom, pessoal, seguindo aqui então, a gente tem esse mega encadernado aqui, que é O Dia Mais Claro. Não é uma história do Aquaman especificamente, tá? Esse encadernado foi lançado em 2018 pela Panini, é um mega encadernado, ele é grande, ele é bem caro inclusive, mas ele foi publicado aqui nos Estados Unidos entre 2010 e 2011, após a saga A Noite Mais Densa, tá? Eu não vou falar de todos os escritores porque a gente tem Geoff Johns, Peter J. Tomasi, tem bastante gente, mas o Aquaman especificamente é desenhado pelo Ivan Reis, é um brasileiro aí que muita gente conhece, principalmente quando a gente fala de Aquaman, o cara manda muito, ele que foi o responsável aí pelos 952, e aqui a gente começa uma reformulação do personagem. Caso vocês não saibam, o Aquaman estava morto, desde lá da Crise Infinita. O Aquaman estava meio perdido nas histórias, o pessoal não sabia muito bem o que fazer com o personagem, e lá depois de Crise Infinita ele se tornou meio que um monstro aquático, algo do tipo. Eu não li essa fase, eu nem sei se isso chegou a sair no Brasil, tá? Pode ser que eu esteja falando besteira, mas eu não cheguei a ler isso. Foi publicado apenas em mensais, e eu não quero ficar recomendando mensais aqui,
Por quê? Porque mensais, principalmente de 10 anos atrás, são mais difíceis de se conseguir. Então, você tem que saber que ele morreu, ele foi ressuscitado em Noite Mais Densa, mas você não precisa ler a Noite Mais Densa para saber o arco do Aquaman aqui dentro, tá? Só tem que saber que ele foi ressuscitado pelo Anel Branco dos Lanternas Verdes, dos Lanternas Brancos. E aqui a gente tem uma reestruturação do Aquaman, é muito interessante, tá? Na sequência, então, a gente vai ter essa sequência de 3 encadernados, que é o Aquaman dos Novos 52. A gente tem aqui os encadernados volume 1, As Profundezas, volume 2, Os Outros, volume 3, A Morte de um Rei. Isso aqui é muito bom, é escrito pelo Geoff Johns e desenhado pelo Ivan Reis na sua maior parte, tá? O Ivan Reis ele só não vai desenhar aqui o volume 3. O volume 3, então, acho que ele é desenhado pelo Paul Pelletier. Foi publicado entre 2011 e 2014 nas revistas 1 até 25 de Aquaman volume 7. Então, isso aqui é muito bom, tá? Isso aqui eles pegam toda essa questão do que o pessoal zoa com o Aquaman por ser um personagem fraco, que fala com peixes, zoar ele que ele é o personagem mais chato da liga. E ele traz todos esses conceitos aqui, como que o Aquaman lida com isso. A arte disso aqui é muito linda, vale muito. De todos os materiais que eu estou indicando, eu acho que esse aqui é o que mais vale a pena ler, tá? Outra coisa que eu vou recomendar aqui, que é muito massa, faz parte também dessa fase dos 952, tá? Fica entre o volume 2 e 3, que é esse encadernado aqui, olha. Liga da Justiça, O Trono de Atlântida. Cara, isso aqui é muito bom. Inclusive, o filme do Aquaman adaptou muito o conceito dessa HQ aqui, tá? Ela é escrita pelo Geoff Johns, desenhada pelo Ivan Reis e pelo Paul Pelletier. E também a gente tem aí o Tony S. Daniel na equipe criativa. Aqui a gente tem uma guerra da superfície contra os Atlantes, tá? Aqui o Orm, que ele manda vários tsunamis aí pro mundo, é muito interessante. Aqui o Aquaman ele se define como o rei, tá? Inclusive a página que ele fala, eu sou o seu rei, pra Atlântida, é muito legal. Isso aqui vale muito a pena, é um material muito bom. E também, na sequência aqui, a gente já está quase finalizando, tá? Faltam poucos materiais. Esses 7 volumes aqui de encadernados, tá? Não se assustem pela quantidade, isso aqui é barato, é uns 20 e poucos reais cada edição. E você encontra com facilidade, não faz tanto tempo que foi publicado. No caso aqui, Aquaman, primeira série da editora Panini, que é do DC Renascimento, começou ainda na fase Renascimento. E aqui ele tem a arte. A gente tem o roteiro do Dan Abnett, e também a gente tem as artes de Brad Walker e Ricardo Frederick, publicado entre 2016 e 2018, tá? Que a gente vai ter as edições 1 até 38 da revista Aquaman volume 8, que iniciou em 2016 com o Renascimento, e foi publicado pela Panini em 7 volumes entre 2017 e 2019. Portanto, é bem fácil de você conseguir, tá? São esses 7 volumes, a capa do primeiro volume é essa aqui, a capa do 7º volume é essa aqui. É uma fase muito legal, tem toda a sequência dos 952, o Arthur Curry atuando como rei de Atlântida, ele é deposto aqui no meio dessas histórias, a Mera acaba assumindo como rainha, tem muita coisa interessante aqui que vale muito a pena ler. Eu gostei muito, eu vi gente que não curtiu muito, achou que estava meio demorado, meio lento para acontecer as coisas, eu já achei que foi muito legal, achei que tem muita coisa épica, inclusive de batalhas grandes aqui no meio, tá? Acho que vale muito a pena. Em sequência, a Panini começou a publicar umas novas histórias do Aquaman, mas antes disso, é interessante que você leia esses 4 volumes da Liga da Justiça, tá? Não se assustem, eu falei que eu não ia mencionar mensais aqui, mas isso aqui é um pouco mais tranquilo de você conseguir, elas foram lançadas em 2019, então é capaz, até no site da Panini você encontrar. São as edições números 5, 6... 7 e 8 da Liga da Justiça, porque aqui a gente tem uma história que é um crossover entre a Liga da Justiça e o universo do Aquaman, chamado Terra Afogada. Muito legal, vem uns deuses aí de outros mundos, que tem outros oceanos também, tem toda uma história de como que o Atlan, que é um herói antigo dos Atlantes, ele acabou fazendo alguns acordos ali com esses caras, deu algum desentendimento, história de sempre que a gente conhece, né? Mas é uma história que é muito legal. Aqui o Aquaman fica cada vez mais parecido com o Jason Momoa no visual, é muito interessante. Isso aqui é muito importante que você leia, para você ler a continuação da revista do Aquaman, que é publicada aqui em Aquaman, segunda série pela editora Panini, tá? Que você vai ter, a gente foi publicado em 4 volumes. Aqui então é publicado entre 2019 e 2021, todos os 4 volumes você encontra no site da Panini, tá? Foi publicado aqui pela roteiro da Kelly Sue DeConnick, e as artes de Robson Rocha e Miguel Mendonça, entre 2019 e 2020. E aqui a gente vai ter as histórias de Aquaman volume 8, número 43 até 65. Aqui tem muita coisa legal, o que acontece com o Aquaman logo após o final daquela saga da Liga da Justiça, que acontece alguma coisa com ele, tá? Não vou contar o que é. O retorno dele depois, ele acaba acontecendo algo com ele, tem que retornar aí
pro nosso mundo normal, o mundo real, que segundo eles, né? Então, assim, é muito massa essa história. Aqui nesse último volume a gente tem o nascimento, nesse último não, né? No penúltimo volume, logo no final, a gente tem o nascimento da Andy Curry, que é a Andrina Curry, que é a filha do Aquaman com a Mera, né? Ela é muito fofa, é muito legal. Esse último encadernado tem bastante sobre a Andy, tá? Vale muito a pena a leitura desse material aqui. Cara, tem uma batalha muito épica aqui no final desse volume 4 aqui, é muito massa, vale muito a pena. E pra finalizar, o último material que eu vou mostrar aqui foi lançado no Brasil do Aquaman, é o especial de 80 anos do Aquaman, tá? Aqui você vai ter várias histórias aí por vários artistas, que foi lançado aí no ano de... Deixa eu ver se... Tá, não coloquei aqui. Aqui você vai ter várias histórias de vários artistas comemorando os 80 anos, você vai passar por várias fases da vida do personagem, fases mais antigas, mais recentes, até a mesma fase que ele já tá com a filha dele. Você vai ter algumas histórias com o Aqualad, qual que é o novo Aqualad agora. É muito interessante isso aqui, é um material que não esperava que fosse lançar no Brasil, porque o Aquaman, como eu disse, ele já era um personagem meio esquecido, tá? E agora sobre onde comprar esses materiais. Eu consigo comprar esses materiais? Sim. Todos eles, inclusive, não todos você vai comprar na Amazon ou no site da Panini, muitos deles já estão esgotados, mas com facilidade você encontra na Rica Comics, Estante Virtual, Mercado Livre, até mesmo aqueles da Editora Abril, você consegue encontrar porque eu mesmo pesquisei e comprei recentemente e foi muito tranquilo de achar, tá? O que eu encontrei não era o último, então pode ficar tranquilo. Claro, eu tô fazendo esse vídeo aqui em fevereiro de 2022. Se você assistir esse vídeo daqui 3 anos, eu não sei como é que vai estar o mercado, mas assim, no momento que eu tô fazendo esse vídeo, você encontra todos esses materiais. Só vai tomar cuidado com o preço, tá? Por exemplo, no encadernado da Liga da Justiça, o pessoal às vezes querem colocar um preço um pouco mais alto do que ele realmente vale. É muito boa história, mas não vai pagar R$100 e poucos no encadernado, tá? Não vale tanto a pena assim, você poderia gastar esse dinheiro com outra coisa. Mas assim, esses materiais são muito interessantes, o Aquaman, como eu falei, ele foi muito esquecido nas histórias, e a Panini está começando a publicar algumas coisas, e o objetivo desse vídeo não era mostrar só o que a gente tem atual sendo publicado do personagem, e sim o que já foi lançado desse personagem através dos anos. Existem outros quadrinhos do Aquaman, existem alguns quadrinhos que ele fez parte, que ele está na capa, que são da editora Ebal, que foi lançado lá nos anos 70, 80, mas é muito mais difícil de você encontrar. Então, assim, por mais que a editora Abril seja de 90, você consegue encontrar esses quadrinhos com facilidade. Então eu não recomendo que você busque os materiais mais antigos, porque provavelmente você pega história muito picada, vai gastar uma grana aí, vai perder um tempo procurando, e não vai ser uma coisa muito de se aproveitar. Então esses materiais que eu recomendei eu acho que são o suficiente, né? E eu espero que você tenha gostado do vídeo. Se você puder curtir e compartilhar, eu agradeceria muito. Muito obrigado e até mais!